Chance, com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, amigos. Bom dia, Dilson, Fernando, Ana Paula, Bárbara. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui. O que me traz ainda é o lava-jatismo e as suas consequências. Ainda repercute a decisão do ministro Fachin, principalmente em certos setores da imprensa que insistem em não enxergar o óbvio. Não há equívocos no julgamento do habeas corpus que anulou os processos envolvendo o ex-presidente Lula. Pode não gostar de sua figura, no caso Lula, pelas mais diversas razões. E isso se encontra nos limites das consciências de cada um, portanto, insondáveis. O que não pode é contaminar a razão e o acerto da decisão do ministro como se fosse uma conspiração engendrada no STF para redimir aqueles que foram acusados por crime de corrupção. Dentre as heranças nefastas deixadas pelo lavajatismo está o surgimento de opinadores das escaramuças escondidas na ciência do direito e que se apropriam de um discurso de grandes entendedores dos meandros processuais e, por não entenderem patavinas, deslocam suas opiniões para a existência de que há uma grande conspiração jurídica para proteger os poderosos e, assim, manter o status quo da roubalheira que está incrustada nas esferas do poder. Sem nunca ter lido os processos e consultado apenas os acusadores, e tendo sempre um amigo procurador para soltar um vazamento calculado, disseminaram as práticas dos membros da Sala de Justiça que adoravam ser capa dos principais jornais e antecipar condenações através de coletivas da imprensa toda vez que realizavam uma operação midiática, quando não usava recursos do PowerPoint para demonstrar graficamente que estavam agindo para salvar da corrupção a sociedade brasileira. Neste caldeirão de práticas contra o ordenamento constitucional, sobrava o conluio vergonhoso de um juiz com os procuradores, estabelecendo juntos estratégias de como acelerar condenações desprovidas de provas, inclusive escolhendo testemunhas e mostrando petições antes do protocolo para saber se os argumentos seriam suficientes para o propósito de condenar os envolvidos. Mesmo com tantas evidências de suspeição e descumprimento às regras mínimas do processo penal, ainda assim, alguns palpiteiros, desconhecedores dos procedimentos legais, defendiam a República de Curitiba, como se fosse a última trincheira do combate aos demandos dos grandes empreiteiros e políticos. Com argumento consistente como uma manteiga derretida, procuradores passaram a influenciar o jogo político, a ponto de eleger o Pinóquio Planaltino, tudo sob a batuta de um juiz que desconhece por completo a Constituição Federal e os códigos legais somados com o português genasial, e assim começaram a condenar à torta e à direito, inclusive um ex-presidente da República, sem prova. Pegos com a boca na botija, melhor dizendo, no celular, as gravações de suas conversas divulgadas, que logo levaram o epíteto de vaza-jato, mostrou de forma didática como se mexiam as peças do tabuleiro para ganhar o jogo sem permitir que o outro lado sequer tivesse acesso às peças deste jogo. Tudo caminhava para um salto mais alto, influenciar nas eleições presidenciais, e o candidato não seria não menos aquele que está lá sentado no Palácio do Planalto. Conversas grampeadas na Vaza Jato logo desmoronou as estratégias de impor o modelo de ação processual, que misturava proximidade com quem julga com desvios na legislação. Assim que se divulgou as conversas, os envolvidos, em uníssono, disseram que as gravações foram obtidas de forma ilegal, portanto, não deveria levar em consideração. Como as conversas mostraram a face de suas atuações, mudaram o discurso de que elas foram editadas, argumento que atenta contra a inteligência dos que acusam de desvio, como se fosse possível os hackers editar justamente naquilo que fora divulgado, ou seja, desviar os regramentos e assim perpetrar condenações à torta direito, no caso específico, mais torto do que a direito. Além de imputar aos hackers conhecimento jurídico apurado e profundo também conhecimento dos processos envolvidos na Lava Jato, as gravações da operação spoofing foram periciadas sim pela Polícia Federal. Apenas para lembrar, saliento que em nenhum momento os procuradores e o ex-juiz atual mega empresário nunca negaram o seu conteúdo. A decisão de Fachin não absolve o ex-presidente Lula, mas põe as coisas no devido lugar. O ex-juiz e o atual mega empresário não era juiz natural do processo, e isso ele confirma na própria sentença que condenou Lula. Já disse isso aqui por diversas vezes, inclusive já li até o trecho em que ele afirma isto. A decisão atrasada, porém acertada, gerou nos inconformistas babadores da Lava Jato indignação. 98% dessa gente nunca leram os autos do processo, não sabe diferenciar um contrato de um bilhete, mas passaram a atacar o STF e o ministro como se ele fosse uma peça na máquina de desmandos da política nacional,
quando na verdade ele cumpriu, tardiamente, aquilo que se espera de ministro da mais alta corte do país: aplicar a Constituição. Lembrando que os valentes de Curitiba se referiam a Fachin com um singelo grito de adolescentes: o Fachin é nosso. Isso demonstra o grau de inteligência dessa gente. A PGR ingressou com agravo interno. Fachin negou e solicitou o envio do habeas corpus para julgamento do pleno do STF, por ele mesmo tirado do pleno, antes de dar a decisão. Como será a votação? Não sei. É uma incógnita. Por outro lado, ainda tem o processo de suspeição de Moro. Se este for concedido, o habeas corpus perde a sua força e tudo que estava na 13ª Vara Federal de Curitiba será anulado. Não tem outro jeito. Os custos do arrivismo e a senha punitivista gerou, além do descrédito no judiciário, um enorme custo financeiro sem precedentes. Fica a lição para aqueles que atuam no combate ao crime. É o que eu tenho a dizer, amigos. Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto.